Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem a este canal. Meu nome é Gadiel e um dos propósitos desse canal é expandir a palavra de Deus, né? Quanto à vez passada, a gente estava falando sobre o último capítulo de Hebreus, certo? A gente vai saltar Filemon e vamos iniciar com Tito, tá? A carta de Paulo, apóstolo, ao presbítero Tito, certo? Esta carta, ela tem uma característica de instruir e dar a conhecer o papel de alguém que almeja ou que está no cargo de oficial da igreja, tem autoridade sobre a igreja, né? Epístola pastoral, né? Característica da epístola pastoral do apóstolo Paulo. Então tem muitas instruções, tem muitos critérios a respeito de como organizar a igreja e como delegar ofícios e papéis e autoridades no que diz respeito a responsabilidades na igreja, certo? Quero fazer uma oração primeiro, antes de fazer a leitura do capítulo inteiro, o qual tem 16 versículos. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Deus, abençoa a Tua palavra. Senhor, abençoa nossos corações, nossos ouvidos e nossa mente, para que possamos receber a Tua abençoada palavra, para a qual ela tenha um espaço ali, para que ela possa criar raízes, brotar e dar frutos que agradam ao Seu nome, Senhor, que trazem glória ao Seu nome. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, do versículos 1 ao 4, Paulo vai se apresentar e vai mostrar os seus motivos pelos quais está escrevendo essa carta, certo? Dos versículos 5 ao 16, ele vai apresentar critérios de como alguém tem perfil ou pode ser selecionado, quais características a pessoa deve ter para ser selecionado para o cargo de oficial na igreja, ser pastor, presbítero, bispo, ou como queira chamar, mas de ancião de autoridade, certo? E tem mais para frente em outras epístolas, Paulo vai, em outras epístolas, ele mostra ter outras características também muito parecidas com essas para selecionar para os diáconos, né? Para os servidores, né? Então, são várias instruções e vários critérios que Paulo deixa aqui nesse primeiro capítulo, certo? Então, vamos fazer uma leitura rápida desses 16 versículos. O primeiro tema vai falar sobre o prefácio e saudação. O segundo tema vai falar sobre o cargo e a organização da igreja e como reprimir os falsos doutores, né? Isso no contexto da ilha de Creta, né? Maravilha. Vamos lá. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas esse seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Maravilha. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. 2 pontos, ele vai falar como que é, né? Vai explicar como que ele mandou. Primeiro, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem da desobediência,
porque convém que o bispo seja repreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem torpe de ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme, fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar como para a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados faladores que vãos, desordeiros, principalmente da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por ganância, torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados em toda boa obra. Paulo, uma característica de Paulo, além da sua saudação e da sua apresentação, é que ele sempre se dividia em duas seções de suas cartas, certo? Comumente se dividia assim: doutrina, e o que essas doutrinas, e como essas doutrinas, e em face dessas doutrinas, como o cristão deveria viver, certo? Sempre tinha a doutrina, a revelação de quem é Jesus Cristo e como essa revelação transformaria o nosso comportamento, nosso caráter, em resposta a essa consciência, esse conhecimento a respeito do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Então, da primeira parte, ele vai falar sobre, do versículo 1 ao 4, ele vai falar sobre a sua saudação, né? E explicando, né? Explicando qual o motivo, por que ele veio, certo? Mostrando sua identidade, o motivo que ele faz, seu ofício, e quais são as principais motivações que o levam a fazer essa carta, né? Então, ele fala assim, ó: a saudação de Paulina se caracteriza por três fatores. Paulo, ele se identifica, ele fala sobre o seu ofício e seu propósito. Paulo, servo de Deus. Ele se identifica primeiro como servo, certo? Os apóstolos e os seguidores de Cristo, em face da gratidão e do perdão que receberam de Deus, em face desse amor e desse perdão, dessa redenção, eles respondem com uma gratidão enorme, se fazendo espontaneamente servos de Deus. Servos de Deus. Assim como na parábola do filho pródigo, aquele filho, apesar de ser filho, pelo grande amor que o pai lhe demonstra, né, e pelo arrependimento que ele teve dessa má vida, ele responde ao pai dizendo: não sou merecedor de que me chames filho teu, me perdoa, permite que eu trabalhe como um dos teus empregados. Então, a atitude correta, correspondente a essa filiação, a essa adoção de filhos, a essa regeneração, a esse perdão dos pecados, é servir a Deus. Certo? Então, ele apresenta servo de Deus, certo? Identidade. Ofício, apóstolo. O meu ofício fui comissionado para expandir a mensagem das boas notícias.
certo? E o propósito? Promover a fé, né? Que o conhecimento da verdade segundo a piedade, né? Em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos séculos, e que lhe foi encarregado com o mandamento, né? Promover a fé. Qual é a fé que ele está falando aqui? A fé no Messias, Jesus Cristo de Nazaré, no Messias. Promover a fé. Uma fé com obras, uma fé que não é morta, uma fé que corresponde, que responde a essa mensagem ou esse significado profundo de saber que Jesus Cristo é o Messias. Uma fé que convém mostrar e corresponder a essa realidade de que Jesus é o Messias. Certo? Então, essa fé não é uma fé circular, vazia do mundo. Ah, tem a fé que seus planos vão dar certo, tem a fé que Deus vai fazer uma coisa boa. Não, não é essa fé. Essa fé é uma fé mundana. A fé que a gente está se referindo aqui é a fé do Antigo Testamento que aguardava pelo Messias, pela salvação e o perdão dos pecados que viria pela semente de Eva, pelo descendente de Abraão, pelo filho de Davi, raiz de Davi, Jesus Cristo. Essa é a fé, Jesus, o Messias. Então é essa fé, né? E os atos poderosos que Jesus Cristo de Nazaré fez para confirmar a sua própria messianidade. E essas pessoas que ele delegou para expandindo o evangelho, as boas notícias, operaram sinais poderosos registrados nos evangelhos. Então é essa fé em Jesus Cristo, né? Uma fé salvífica que regenera e traz vida eterna. 2. Esperança fundamental. Qual é essa esperança fundamental? É o que o Antigo Testamento esperava, a manifestação do Messias e do seu reino, certo? O que diz Isaías 58, o que diz Isaías 53, as muitas profecias a respeito de Jesus, com respeito ao seu trabalho penoso em pagar o salário do pecado, certo? Que no Antigo Testamento falava, como em Salmos 21. E muitos detalhes mais sobre o que Jesus cumpriu. O esperado das nações, que é Jesus Cristo, se manifestando para salvar as pessoas dos pecados, né? E trazer uma nova aliança. Essa é a esperança. E a esperança suprema de que por meio desse Cristo temos um acesso livre a Deus. E que sendo em vida ou pós-vida, estejamos na presença de Deus e tenhamos entrada, o acesso livre a Nova Jerusalém, uma cidade cujo edificador e arquiteto é o próprio Deus, Jesus Cristo, que preparou para nós, como diz em João, né? João 14, 6. Continuando, né? A esperança. E o Evangelho, né? O propósito de Paulo é expandir o Evangelho, certo? E fazer com que a igreja e as pessoas, além das doutrinas, pudessem ter no seu consciente coletivo, quanto o corpo de Cristo, uma resposta de hábitos éticos e morais que correspondessem a Cristo, né? À profundidade do significado de ser parte de Cristo, de ser um pequeno Cristo, certo? Então, passa aos versículos 5 ao 16. Ele passa a relembrar, né? Um dos três é relembrar o seu propósito. Falamos que ele promover a fé, a esperança fundamentada e o evangelho correto. O evangelho correto, né? E a missão confiada, relembrar a missão confiada. Como esta é uma epístola paulina de instrução a pastores, a oficiais, a bispos e presbíteros, ele então precisa relembrar a essas pessoas qual é o seu papel, qual é a sua missão, certo?
Quem ia ler esta carta era o Tito e os seus presbíteros. Quem iria ler esta carta, futuros mais na frente, que desejasse ou almejasse um título de oficial, esse cargo, iria ler isso aqui, iria lembrar do seu papel básico como oficial, certo? E quais são esses 3 papéis básicos de oficial? Primeiro, organizar o funcionamento da igreja. Qual seria o papel de uma mulher cristã? Qual seria o papel de um homem cristão? Qual seria o papel de um jovem cristão? Qual seria o papel de uma jovem cristã, de uma anciã, de uma senhora cristã? Certo? Como seria o comportamento de cada um deles dentro da igreja como corpo de Cristo? Organizar. Como seria a atitude, a postura dos diáconos e dos presbíteros, certo? Esse é o papel, organizar. Passar, delegar funções corretas. Trazer harmonia ao corpo de Cristo. Delegar funções. Parte do trabalho de Tito, como pastor, era delegar funções. Então, você que é oficial e almeja essa postura, almeja essa posição, você tem que ter discernimento de a quem você deve, quem pode, quem não pode ser delegado funções e saber passar que funções essa pessoa vai ter, certo? Tem discernimento, certo? Parte do papel. E saber os requisitos para receber o título de oficial, seja de diácono, de presbítero, ou de pastor, ou de bispo. O papel de Tito é esse, e o papel do líder é esse: saber, discernir quem está preparado ou não, quem pode, quem não pode, certo? Então ele faz uma lista com 4 fatores, certo? Os 2 primeiros fatores têm a ver com a atitude interna, lar, família, esposa, filhos. O segundo fator tem a ver quanto a boa doutrina, a sã doutrina e a preservá-la com atitudes, com obras. Ensinar não apenas com palavras, mas exortando os seus irmãos, pregando com ações, certo? Que condizem com essa doutrina. E a terceira e a quarta falam sobre internamente sobre esse líder, né? Como discernir se esse líder está preparado ou não, com respeito à postura quanto à tradição judaica, né? E a quarta tem a ver com a capacidade de uma vida piedosa de mostrar que está de acordo com o evangelho e com essa doutrina, certo? Paulo, ele abraçava muito forte entender que nós somos e através do entendimento já agir em correspondência rápida a essa doutrina, certo? Então, quais são os requisitos, certo? A gente vai ver aqui que para ser líder de uma igreja, presbítero, oficial, primeiramente tem que ser do gênero masculino, casado com uma mulher apenas. E que além dele e da mulher, os filhos não podem ser viciados em nada. Não pode viver embriagados por nada. Tanto ele quanto seus filhos têm que viver de acordo com essa doutrina, guardando o testemunho. Ele não pode ser um homem violento, nem espancador, nem dado ao vinho, né? Tem que ser uma pessoa sóbria, né? A gente vê que tem que ser uma pessoa humilde, pacifista,
manso, sóbrio, não ganancioso, hospitaleiro, ser capaz de ser hospitaleiro, principalmente com os missionários e com os evangelistas que estão itinerantes falando do amor de Deus. Certo? Sensato, justo, prático, do bem e com autocontrole. Essa pessoa prática, com todas essas características, né? E são características da pessoa quanto à família, né? E quanto à comunidade externa, como as pessoas o veem. Pessoas do meio não cristão têm que reconhecer essa pessoa humilde, é uma pessoa pacifista, mansa, sóbria, que não tem gananciosa, uma pessoa hospitaleira, sensata, justa, é uma pessoa que eu sempre vejo praticando bem e tem autocontrole. As pessoas do mundo, principalmente, e na igreja também, tem que reconhecer esse perfil desse irmão. Tem que reconhecer espontaneamente. O líder tem que ter ouvidos e 5 sentidos atentos para captar essas mensagens do externo e do meio interno. Opa, essa pessoa tem essas características. Tem perfil, certo? Outra característica, né? Quanto à doutrina. Apegado firmemente ao evangelho e à sua doutrina. A fim de que possa encorajar outros a viver essa doutrina pela prática, certo? Além de não sofrer além de não sofrer um analfabetismo ontológico, essa pessoa tem que viver o que ele ensina, tem que praticar o que ele ensina, tem que demonstrar, comprovando com aquilo que ele vive, aquilo que ele ensina, certo? E que analfabetismo ontológico seria? Não saber andar no escuro e tropeçar e não saber em que tropeçou. Procurar, né, no quarto escuro um gato preto que nunca foi visto. E não saber para onde se vai, nem quem se é, nem por que é. Nem para saber para onde eu vou, nem para onde que eu vim. Não tem um sentido de identidade nem de ser. Não sabem por que se crê, nem por que eu atuo desse jeito. Nem por que eu quero Cristo, porque o Cristo é o Messias. Não se tem nenhum conhecimento básico, nem se sabe quem eu sou em Cristo, o que Cristo é para mim, o que isso altera na minha vida. É um analfabeto ontológico. Não se sabe quem se é. A pessoa não se sabe o que é. Tem uma falta de identidade profunda, certo? E uma desconexão cognitiva com o evangelho profunda, e a pessoa vive aleatoriamente de qualquer jeito. Esse tipo de gente não pode ser líder. Não sabe o que é nem para onde vai, nem o motivo da fé, nem o Deus que ele serve. Então, quanto menos ainda se essa pessoa, não sabendo isso, não vive o que ensina. Então, a pessoa está reprovada, não pode então ser um candidato para oficial. Então, tem que ser apegado firmemente ao evangelho, tem que saber o que é o evangelho, como isso altera a vida dele, como ele sabe e como ele corresponde ao evangelho com a sua vida, e encorajar os outros a viver a prática das boas obras que o evangelho exige. Terceiro ponto, do terceiro e quarto, já se torna um pouco mais apologético, digamos assim. Visto que no capítulo 15, houve uma grande contenda, uma grande discussão no primeiro concílio quanto aos judeus que haviam crido em Cristo, que eram do partido dos fariseus, estavam tentando levar os não-judeus a misturar a prática da observação das tradições e do Talmud e do Antigo Testamento e da circuncisão. Isso conferiria como uma obra de incredulidade diante da obra de Cristo e dos métodos de Cristo e do sofrimento de Cristo. Então, Paulo, Bernabé e Pedro e os demais do concílio estenderam a destra para que eles viajassem pelo mundo inteiro e distribuíssem essa carta, dando orientações aos cristãos que haviam
que haviam sido influenciados pela circuncisão, por esses mensageiros do judaísmo, para que se decidisse toda essa doutrina errada sobre observar os sábados de Moisés e a lei de Moisés para ser salvo. Quanto a isso, então Paulo ele exige que essa pessoa que vai ser líder não tenha uma condescendência, uma inclinação, ou digamos assim, um gosto mórbido ou uma parcialidade quanto aos mitos e fábulas e mandamentos da tradição judaica e do Antigo Testamento. Certo? Então a pessoa tem que estar definida. Eu sou cristão. Não preciso praticar nada do Antigo Testamento. Nada. A minha ética e a minha moralidade está fundada no Novo Testamento. No Sermão do Monte. Nas doutrinas cristãs de Paulo, de Pedro e dos apóstolos, no Evangelho de Cristo, que foi registrado. Para mim tem um valor sim, o Antigo Testamento, como vejestório, como um museu, mas não como aliança, como nova aliança, certo? Nossa nova aliança é em Cristo. Então, a pessoa tem que estar firme, esclarecida disso, certo? E outra coisa, quarta conotação que o apóstolo Paulo revela sobre discernir se uma pessoa está apta para ter esse pensamento, essa posição de oficial, certo? Essa pessoa tem que ser capaz de calar os agentes da circuncisão, que são movidos pela cobiça. Note que todas as pessoas que acrescentam ao evangelho ou à igreja, ao modo de ser cristão, ao modo de ser igreja, figuras, cultura, bandeiras, bugigangas, prendas, festas, práticas civis, posturas da tradição judaica, do Antigo Testamento, da lei mosaica, essas pessoas estão movidas por cobiça. E desde o Novo Testamento, ali no Evangelho, quando Jesus, no capítulo 23 de Mateus, e eu não me lembro qual o capítulo de Lucas, mas que aborda o mesmo tema, a crítica aos hipócritas fariseus, ele fala para eles assim, vocês, hipócritas fariseus, religiosos, atravessam céu, mar, deserto e terras para fazer prosélyto aos homens, mas desse vocês o fazem 2 vezes filhos do inferno, porquanto vocês impedem a entrada do reino dos céus e vocês mesmos não entram, porque impedem de reconhecer Cristo Jesus como seu Nazareno, como seu Messias, certo? E impedem com sua tradição a pessoa se aproximar de Deus de forma genuína, como ele já havia exigido, de forma simples e pura. E o que acontece então, quando Cristo fala isso, é porque Cristo conhecia os corações e ele sabia que através desse proselitismo, o templo deles, a indústria religiosa deles, lá no Jerusalém, iria ser mais rica, porque mais um iria trazer um denário, uma moeda, um dinheiro, uma prata, para a sua indústria religiosa. Mas, desde o começo, jamais foi negócio, jamais foi progressão de carreira, jamais foi uma carreira, um currículo, jamais foi uma procura pelo bem-estar econômico, por se prosperar. Jamais foi isso. Foi de trazer as pessoas para Deus. E se Deus quisesse, iria ser um resultado de prosperidade. Ou não. Apenas de estabilidade. Mas esses judeus, desde o primeiro século, já utilizavam a religião como uma plataforma de crescer na vida.
de ser prósperos economicamente, movidos por cobiça. Note isso. Pesquise isso na sua igreja. Pesquise isso dos seus líderes. E quando eles introduzem figuras da tradição judaica, do Antigo Testamento, em sua forma de ser igreja, de ver o mundo, tem um fim monetário, de manipulação monetária, de ganho, de ganância. Então, por isso o quarto ponto fala: essa pessoa que almeja o ser oficial, um cargo na igreja, ele deve ser capaz de silenciar esses agentes da circuncisão e essas pessoas movidas pela cobiça. Capaz de fechar a boca, de silenciar, ser capaz de defender sua fé, ao ponto de que essas pessoas fiquem em silêncio, sem resposta, como Jesus fazia com os fariseus. Essa pessoa deve ser capaz de, por meio das atitudes e boas obras, mostrar que conhece ao seu Senhor Jesus Cristo, ao seu Deus, e que anda de acordo com o seu Evangelho, com a nova aliança. Certo? Então, muitas práticas podem até estar de acordo com o manual de fé e conduta ou com a carta magna da confissão de fé de certas denominações. Mas até essas cartas magnas de certas denominações estão fortemente influenciadas por tradições judaicas, tradições de homens e leis do Antigo Testamento. Muitos praticam ainda o dízimo, muitos praticam ainda as primícias, muitos praticam a Páscoa ainda, muitos praticam em suas casas ainda certas orações de abençoar o lar com coisas do Antigo Testamento que não andam de acordo com a fé cristã em sua essência. Então, Deus nos ajude a sermos puramente cristãos, um evangelho puro e simples, como ensina aqui a palavra de Deus. Então, esse foi o capítulo 1 de João. Deus abençoe nossas vidas, que a gente possa ter ouvidos e corações abençoados, para que a gente possa ver Cristo e possamos segui-lo até o fim. Em nome de Jesus. Amém.